Boa tarde a todos. Iniciamos hoje o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. No Brasil, o Setembro Amarelo foi adotado oficialmente em 2015, numa parceria do Centro de Valorização da Vida e do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Hoje, muitas instituições adotam o Setembro Amarelo para discutir, conscientizar e educar a população para o tema. Nós aqui do SECOM São Paulo também levantamos essa bandeira, até porque comunidades de saúde não podemos nos furtar ao debate de um tema que frequentemente bate à nossa porta. Seja nas unidades hospitalares, seja nas unidades ambulatoriais, esse é um assunto que faz parte do nosso dia a dia. Por isso, mais uma vez, unimos forças para elaborar uma série de atividades e discussões, promovendo a troca de experiências entre as unidades estaduais sob gestão do SECOM São Paulo. Eu sou Anielise Candal, é uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês conduzindo essa programação. O Dr. Paulo Quintaz, superintendente das unidades estaduais sob gestão do SECOM São Paulo, estaria aqui hoje conosco para dar as boas-vindas a todos vocês. Mas um compromisso com a Prefeitura de Itapetininga, que está acontecendo agora, neste momento, impediu que ele estivesse aqui conosco, mas ele pediu para que eu transmitisse a todos o seu agradecimento pelo envolvimento e participação das unidades estaduais num tema tão importante e sensível para todos nós. É fundamental que estejamos preparados para lidar ativamente na prevenção ao suicídio. A palestra que vai dar início às atividades do mês traz a experiência da equipe da Casa do Adolescente de Heliópolis. É uma unidade vinculada ao AME Barradas, que integra o Programa de Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo. É a primeira Casa do Adolescente administrada por uma organização social de saúde e que há 12 anos oferece a jovens de 10 a 19 anos e 11 meses atendimentos multiprofissionais, individuais ou em conjunto com outras especialidades e em grupo. É um trabalho incrível que olha para esses adolescentes de forma integral, oferecendo a eles qualidade de vida e perspectiva de futuro. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho desse trabalho. O tema da palestra é Pais, últimos a saberem? E quem vai apresentar para a gente a experiência da Casa do Adolescente com o assunto são as psicólogas Aparecida Raimundo e Cíntia Oliveira. Sejam bem-vindas. Boa tarde e a fala é de vocês. Muito obrigada. Boa tarde. Então, nós somos uma equipe, né, aqui na casa, e esse tema, Pais Últimos a Saberem, na verdade, surgiu da nossa prática de 12 anos com adolescente aqui na casa, e a realidade nos mostrou isso, que os pais são os últimos a saberem, né? E nós trouxemos, então, a nossa palestra, ela vai ser efetuada em duas partes. Nós vamos colocar alguns slides para estar dando um embasamento teórico, e, posteriormente, nós trouxemos duas mães para contar as experiências delas para as unidades de SECOMs. Então, acho que eu vou começar falando dos slides. Pode passar. Então, Pais Últimos a Saberem, né? Quem vai apresentar é a Cíntia Oliveira e eu, que sou Aparecida, baseado na nossa experiência aqui da Casa do Adolescente. Pode passar, Viviane. Então, a definição de suicídio, né, é um tipo de comportamento... Viviane, tira ali um pouquinho, passa para cá, por favor, que eu não estou conseguindo... A câmera está cobrindo... Toca o anterior. Está cobrindo ali. É um tipo de comportamento que visa encontrar uma solução para um problema existencial, atentando contra a própria vida. O suicídio é um ato definitivo para um problema temporário, né? Se a gente for pensar, é isso mesmo. A pessoa que ela vai tentar o suicídio, né? Ela vai tentar resolver um problema temporário que acaba acontecendo, que fica um ato definitivo. É um fenômeno presente em todas as faixas etárias, segunda causa de morte entre indivíduos de 15 a 29 anos, sendo os mais vulneráveis, o que implica a necessidade de ação e prevenção para esse público.
que é o que a casa do adolescente faz. A gente procura identificar o que está acontecendo, né? Para a gente ver que tipo de ação, de prevenção, a gente vai poder colocar para esse público. Então, as estimativas têm mostrado um aumento expressivo do número de casos no Brasil. Um suicídio a cada 45 segundos em algum lugar do planeta. Denota a presença de um mal-estar importante. É um grito de dor, de desespero e um pedido de ajuda. Sua causa não é apenas de um fator precipitante, mas, sobretudo, na história pregressa e nos problemas vividos no passado. Então, o que a gente está querendo dizer aqui, né, que quando isso acontece, ele já está acontecendo de um tempo, mas ele só vai vir, na verdade, à tona na hora que acontece, porque aqui diz, ó, sua causa não é apenas um fator precipitante, mas, sobretudo, na história pregressa e nos problemas vividos no passado. Quais são os fatores de risco, né, que a gente está identificando? Sexo masculino é a prevalência. Idade entre o adolescente e o idoso, né, são os que têm mais fatores de risco. A depressão é um super fator de risco. Tentativas de suicídios prévias, quer dizer, a pessoa vai tentando com alguma coisinha, vai tentando de várias formas, né? Ela vai dando um sinal. Abuso de álcool interfere bastante, perda da razão, falta de apoio social, plano organizado para se matar e algum tipo de doença. Combinação entre os dois fatores, tentativa de suicídio anterior, mais algum tipo de transtorno mental, pode aumentar em até 40 vezes o risco de suicídio. Quer dizer, pode aumentar. Barreiras para a detecção e prevenção do suicídio. Estigma, tabu, medo, vergonha, ideia de que comportamento suicida não ocorre com frequência. Aqui, como a gente trabalha em grupos, na Casa do Adolescente, nós temos o trabalho nosso individual em grupo, né? Então, a gente tem um grupo de 10 a 14 anos que eles quiseram colaborar com a gente no sentido assim, né? Por que os pais são sempre os últimos a saberem? Porque a gente fez uma roda de conversa para saber com eles, né? Os pais os últimos a saberem, que vai de encontro ao nosso tema. Então, assim, olha o que os adolescentes responderam, né? A fala deles, ó, medo de julgamento, quer dizer, os pais não acreditam que isso possa acontecer, os pais não param em casa, essas são falas, não é nossa fala de profissional, fala dos nossos adolescentes da faixa etária de 10 a 14. Ah, meu pai não para em casa. Os pais falam, na minha época não tinha isso. Muito uso de celular, os pais acham que é muito uso de celular. Eles têm medo da reação dos pais. Os pais falam, ah, isso é bobagem, é frescura. Na minha época não era assim, o pai batia. Falta de atenção, muito trabalho. Por exemplo, hoje a nossa sociedade está exigindo dos pais um trabalho assim de longo tempo, né? Fora de casa. Então, a sociedade mudou. Então, esses pais, por exemplo, eles ficam tanto tempo fora de casa que quando eles voltam, às vezes não dá tempo de perceber que o adolescente está dando um sinalzinho. Então, assim, fica fora de casa, chega, tem uma carga uma outra carga de trabalho, junta essa situação financeira difícil, né? E aquele filho que quer falar alguma coisa, mas como a mãe não acredita que ele vai chegar nisso, vai deixando, chega uma hora que, né, eles são os últimos a saberem. Pode voltar. Onde que nós paramos? Aqui na fala. Mas... Não, antes. Então, e outra coisa, os pais acham que é modismo, que ter depressão e ansiedade é modismo, porque eles estão num grupo, um colega fala que tem depressão, eles também falam que tem depressão, e que acaba sendo um modismo.
Os filhos dão sinais? Eles dão, né? Eles dão sinais que não é percebido pela família por essa situação que a gente falou, de que a família ela é obrigada a sair de casa para manter até os cuidados, as necessidades básicas da casa, né? Então, eles estão dando um certo sinal que às vezes não é percebido. Hoje nós trouxemos aqui, né, duas mães que elas vão poder falar um pouquinho da experiência delas para vocês e elas vão com certeza mostrar isso que eu estou dizendo que vai bater com o que está acontecendo. Quais são os motivos que levam a tentar o suicídio? Segundo a fala dos adolescentes, não se sentir importante para ninguém, é um inútil, não faz falta, ele atrapalha na casa e também para chamar a atenção dos pais. Alguns casos, né, de tentativa que tiveram no grupo que eles trouxeram para a gente. Meu irmão achou que ia ser traído pela namorada e tentou suicídio. Ele foi socorrido. Minha mãe achou que isso era frescura. Então, assim, o adolescente trouxe para a gente, ele chorou muito no grupo, falando desse caso do irmão dele, né? Um outro caso, são casos reais esses que eu estou trazendo. Minha amiga se matou porque a mãe não acreditava nela, quer dizer, lembra atrás daquele slide que a gente falou? Que eles dão um sinal, mas que a mãe, ela não vai acreditar que isso vai acontecer na casa dela. Isso é muito comum. Minha amiga tentou várias vezes tomando remédios. Quis se matar porque gostava de um menino e fugiu de casa. Então, acontece, uma menina de 13 anos, ela quer ser acolhida, né? No caso, uma pessoa de 13 anos, ela quer ser acolhida. Quando, de repente, ela encontra esse acolhimento em casa e na rua, ela encontra esse acolhimento, seja por alguma pessoa, às vezes a gente pode falar até numa pessoa de risco mesmo, né? Que pode trazer um risco. Ela acaba que ela se apega, porque ela está precisando se apegar a alguém. Então, ela se apega e ela vai fazer de tudo para ter essa pessoa, porque está sendo a salvação da pátria dela naquele momento de vida, tá? Então, ela quis se matar porque ela gostava desse menino, ela fugiu de casa. Próximo. Aqui nós temos outro caso que fala o seguinte, ó, meu colega cadeirante se matou e a única que acreditou nele foi a cuidadora que ficava com ele. Ele dizia que ele não queria atrapalhar o serviço da mãe. Por ele ter essa situação de cadeirante, ele achava que ele atrapalhava o serviço da mãe. Então, aqui a gente está entendendo que a mãe é aquela pessoa que ela não está lá fora porque ela quer. Ela está lá fora porque ela tem essa necessidade. Alguém tem que pôr comida naquela mesa, né? E nesse caso, por exemplo, ele achava que ele atrapalhava, porque assim, eles acham alguma coisa que não é o que a gente acha. De repente, a gente nem sabe que eles estão achando determinada coisa, né? Então, nesse caso, ele tinha uma cuidadora. E ele não queria atrapalhar o serviço da mãe, e ele acabou que ele pediu, nesse caso, ele não falou, não coloquei aqui porque eu ficava muito extenso, ele pediu para a cuidadora cantar para ele aquele dia. E aí ele acabou se matando com uma corda, tá? Ele se enforcou. Aqui um outro caso, olha, minha amiga tomou 2 cartelas de remédio e a mãe, quando chegou, encontrou ela desmaiada na cama, viu essa cena, né? Ela encontrou remédios dentro de casa, num momento de desespero, né, onde a gente fala que não tem um apoio, até porque a família está precisando de ajuda, né? Ela encontrou os remédios e falou, é isso que eu vou fazer, vou tomar os remédios, né? Que aí, de repente, eu resolvo o meu problema. E a gente entra naquela, né? Que vai resolver um problema atual e acaba trazendo uma questão que, às vezes, é para nunca mais. Mas você vai falar, tá bom? Nós temos 2 mães aqui que vão poder dar esses depoimentos. E mais. Então, assim, quais são os alertas verbais, né? Porque a gente ouve isso na casa. Acho que as famílias ouvem isso na casa, mas é aquele negócio, a gente ouve, mas a gente não se atenta. É tanta coisa que a gente ouve, que às vezes a gente ouve, mas a gente... isso é besteira, né? Lembra que eu falei ali que a mãe não acredita, os pais não acreditam? Isso é besteira. Então, olha os alertas verbais. Eu quero morrer, vou me matar.
Gostaria de estar morto. Se isso acontecer novamente, acabarei com tudo. A morte pode resolver essa situação. Então, tem famílias que ouvem isso. Mas a família fala, besteira, coisa de adolescente. Né? Pode ou não, né? Mas pode resultar numa tentativa de suicídio. Eu não posso aguentar mais isso, né? Isso são falas que eu estou trazendo do nosso trabalho, porque a gente trabalha e ouve isso. Então, isso aqui é uma prática da gente no dia a dia aqui na casa do adolescente. Você sentirá saudades quando eu partir, não estarei aqui quando você voltar, né? Às vezes ele fala, quando você voltar, não estou mais aqui. Mas você tem que pegar a sua bolsa e sair correndo. Às vezes você está precisando, o patrão está te esperando, né? E, de repente, se ouvir isso, você vai falar, não, nem fala nada, você vai achar que é besteira, né? Estou cansado da vida, não quero continuar, tudo ficará melhor depois da minha partida, não sou mais quem eu era, logo você não precisará mais se preocupar comigo, ninguém mais precisa de mim, né? São coisas que passam pela cabeça dos adolescentes. Tem alguns sinais que, tentativas de suicídio anteriores, né? Ter um planejamento para o suicídio. Aconteceu de um menino, né? Foi também uma história que a gente ouve. Ele planejou o suicídio. Ele viu na TV um filme que mostrava lá como que se matava. Ele planejou, ele fez direitinho como aconteceu. Quer dizer, quando a mãe viu, né, ele já tinha acontecido, tá? Ele copiou de um filme. Então, foi um planejamento, teve um planejamento nesse caso. Sinais observáveis de depressão graves. Oscilação de humor. Oscilação de humor, ela acontece muito na adolescência, até porque é uma característica desse período da adolescência, né? O adolescente, uma hora ele chora, uma hora ele ri, porque faz parte, né, dessas características que a gente chama da síndrome da adolescência normal, que são características próprias dessa faixa etária. Então, a gente tem que entender o que é patológico e o que pertence a esse conjunto de comportamento. Por que será, né? Então, aqui a gente, para a gente... como que eu... Deixa eu ver ali. Oscilação de humor, desesperança, né? Eles ficam desesperançados, eles acham que a vida, nada vai acontecer, né? Ansiedade, dor psíquica, estresse acentuado e problemas associados ao sono, que hoje também, eles não têm uma rotina. O adolescente não tem mais rotina para dormir. Até por conta agora dessa pandemia, aumentou essa falta de rotina. Porque como eles não têm horário para ir na escola, eles não têm horário para dormir, eles não têm horário para acordar. Né? Mais ou menos isso. Então, acontece que, né, isso também vai trazendo um certo cansaço, um certo estresse, misturando com tudo isso que a gente já falou, né? Outros sinais de alerta, né, que a gente colocou, né? Raiva, impulsividade, sensação de estar preso e sem saída, isolamento de famílias, amigos, eventos, eles começam a ficar isolados, né? Falta de sentido para viver. Muitos comentam assim, minha vida é um tédio, não faço nada, nada acontece na minha vida, é todo dia a mesma coisa. Antes eu ainda ia na escola, ultimamente, né, com a pandemia. Antes eu ainda ia na escola, agora nem na escola eu vou mais, eu não sei o que eu faço. A gente tem também um aumento de uso de álcool e drogas que pode virar, né? Desencadear, né? E impulsividade e interesse por situações de risco, porque o adolescente, ele tem essa questão da impulsividade, ele tem essa questão da adrenalina, do desafio, e ele não mede risco, né? O adolescente, ele não mede risco. É uma fase que ele está com a energia total, então a gente, inclusive, né, tirando a questão do suicídio, a gente tem relatos, né, de que o adolescente, ele também morre muito por causas externas, né? Por aquela coisa de achar que com ele nada acontece. Então, assim,
Com ele nada acontece, então ele pode pegar uma moto e sair correndo, ele pode beber e dirigir um carro, tudo isso faz parte dessa fase de achar que comigo nada acontece, é a onipotência da fase da adolescência. O próximo. Existe, né, também alguns mitos e realidade em relação ao suicídio, né? Então, nós temos mitos e temos realidade. Por exemplo, um mito muito comum. Quem quer se suicidar não avisa. Existe isso ainda. Ah, imagina. Né? Quem quer fazer mesmo faz, não fica falando. Vocês estão entendendo? Quem quer fazer... Então, a cada 10 pessoas que se suicidam, 8 deram pistas. Mas aí entra naquele mito. Imagina, se ele quisesse fazer, eu não ia falar. Um suicida quer realmente morrer. Mito. O suicida deseja parar de sofrer. Ele não tem, na verdade, aquela coisa de morrer. Ele quer se livrar daquele problema que está atormentando, que está doendo muito. Tá? É um mito, então, falar que ele quer realmente morrer. Suicida um dia, suicida sempre. Então, assim, quem tentou vai sempre tentar, ele vai ser sempre um suicida. Mito. A tendência é reversível. Existem trabalhos, né? Os nossos trabalhos, psicoterapia, psiquiatria, grupo com pais, para que esse mito, né, não seja, né, suicida sempre. Não. Nada é para sempre, tá? A tendência ao suicídio não é hereditária. Eu acho que nós temos hoje um caso que a gente vai poder até mostrar para vocês que a tendência ao suicídio, ela pode também, nós não estamos confirmando. Aqui não é uma afirmação, mas se há tentativa na família, o risco é maior, tá? Então, existe sim um risco maior se a gente tem uma pessoa na família que já fez essa tentativa. Que é o caso que hoje nós vamos colocar para vocês aqui daqui um pouquinho. Aquele que ameaça se suicidar não o fará. Mito, né? A ameaça sempre deve ser levada a sério. Então, quando ele fala assim, eu vou me matar, não pensem que pode ser só uma brincadeirinha, tá bom? Então, nós temos um manejo na crise suicida, né? Porque a gente está mostrando, mas assim, e daí? A gente vai ouvir isso e vai ficar quieto? Qual vai ser a nossa intervenção, né? Porque quando a gente mostra um trabalho, a gente também tem que entender assim, o que nós vamos fazer com isso? A gente não pode mostrar um trabalho e, de repente, tá, tchau. Não, o que nós vamos fazer com isso? Então, tá. Manejo na crise suicida. Primeira fase, perguntar e explorar, ouvir o problema e reconhecer que existe sim uma ideação suicida, tá? Eu estou pensando que talvez eu queira me matar, eu estou pensando que eu não sirvo para nada, eu estou pensando que eu quero acabar com a minha vida. Então, a gente vai ter que ouvir esse problema, abraçar essa causa. Segunda fase, compreender. Segunda fase, compreender, confirmar e acolher. Tá, a gente vai acolher, né? Porque o acolhimento é básico, gente. A gente tem que dar esse acolhimento para o adolescente. E a terceira fase, nós vamos encaminhar e acompanhar, tá? A gente não vai, por exemplo, tá bom, a gente ouviu tudo isso. Não, nós na área da saúde, e é o que a gente faz aqui na casa do adolescente. Na casa do adolescente, quando a gente ouve, né, um adolescente que está nessa situação que nós estamos mostrando aqui dentro desses slides, nós vamos ouvir, nós vamos acolher e vamos encaminhar sim. E não só encaminhar, como a gente vai acompanhar o que está acontecendo com esse adolescente. Não é encaminhar, tchau e benção. A gente vai encaminhar e a gente vai acompanhar. Como que está esse adolescente? Né? Eu acho que é importante a gente entender isso, né? Que a gente, quando o adolescente chega nessa situação, que a gente acolheu, que a gente ouviu, a família vai ter que ser notificada, porque tem a questão assim, mas o processo terapêutico ele é sigiloso, tá? Mas existe também, né, dentro do processo terapêutico, uma questão que é
é menor de idade, não responde por si próprio. Então, por exemplo, se um adolescente chega para um dos nossos profissionais de saúde aqui da nossa equipe e conta essa história, eu quero me matar, eu estou tentando me matar, então é o seguinte, vamos chamar a família, né? Porque não tem como você largar esse adolescente, ouvir isso e largar. Não, a família tem que ser notificada. Então, se ele se coloca em risco, né, a família é notificada. Então, todo esse acompanhamento vai ser dado aí. Bom, aqui a gente já falou. Mito e realidade. Próximo. Já foi. Então, assim, né? A gente está terminando, porque eu acho que o importante agora é colocar as duas pessoas que a gente trouxe aqui, que elas vão trazer uma experiência, né? Experiência concreta, que vai de encontro a tudo isso que a gente falou nesses slides. Então, por exemplo, né? Como ajudar a pessoa em risco? Criar proximidade com a pessoa, permitir que ela se expresse seus pensamentos, seus sentimentos, o que está acontecendo. A gente percebeu no grupo que o adolescente, ele não está encontrando dentro de casa um espaço para ele poder falar das suas dores, tá? Então, assim, por tudo isso que a gente já falou, a minha mãe não vai acreditar mesmo, toda essa história. Então, a gente vai encorajar a pessoa a procurar ajuda, tentar perceber se existe um plano de suicídio, tentar estabelecer uma relação de confiança, procurar escutar sem fazer juízo de valor, e caso haja um risco de suicídio, ligar para 192. Eu vou parar por aqui, porque a gente tem, né, o mais importante da nossa apresentação hoje é ouvir esses pais, né, que vai de encontro ao nosso tema, pais. São os últimos a saberem? Então, eu vou convidar agora a senhora Elza, que vai trazer o depoimento dela, e em seguida nós vamos ouvir... Não, primeiro a Luciana. Nós vamos, então, ouvir primeiro a senhora Luciana. Mãe do... Não, não vou falar nome, né? Obrigada. Você pode falar o segundo aqui que fala. Agora, então... Boa tarde a todos. Eu me chamo Luciana, sou mãe de um menino de 14 anos, hoje, né? Mas vou contar um pouquinho da história que aconteceu, que não foi legal, mas estou aqui para contar para vocês essa experiência para que não aconteça com seus filhos, né? E vocês fiquem mais alerta, porque eu não tive, assim, graças a Deus eu tive tempo de perceber o que aconteceu, mas eu não acreditava, jamais acreditava que ele ia fazer isso, né? Foi o que aconteceu. Eu estava um certo dia, quer dizer, eu trabalhava, né? Trabalhei a pandemia inteira e um certo tempo eu tive que parar de trabalhar, porque ele convulsionou 2 vezes e eu parei de trabalhar. Nisso eu fiquei muito cansada, muito estressada, porque sempre eu trabalhei, né? E eu comecei a falar para ele, você não faz nada, você só fica nesse celular jogando, olha como é que está a casa, você não me ajuda. E ele sempre falava assim, mãe, mas eu faço isso, por isso você não faz, porque está aqui para fazer, você não falava nada. Mas eu faço, mãe, estou te ajudando. Eu falei assim, não, olha como é que eu estou. Eu começava a explodir, gritava, né? Teve um certo dia que eu fiquei muito nervosa com ele, muito pé. E falei para ele assim, tá vendo o que você não faz nada. Olha como é que tá. E falei um monte. Chegou uma hora que ele falou assim, aí ele começou a gritar, falou assim, eu não posso, eu não quero, eu não consigo. Eu falei assim, mas o que está acontecendo? Ele falou assim, eu não consigo. Eu falei assim, o que você ia fazer? Você ia se jogar pela janela. Ele falou assim, e assim, mãe? Ele falou assim, mas não pode fazer isso. Eu cheguei no quarto dele, ele tinha cortado a tela de proteção. E por Deus, ele não se jogou do nono andar. Cheguei, acolhi, fiquei muito sem saber o que fazer, fui procurar ajuda para ver se alguém colocava uma grade, porque ficou sem nada, ele não sabia se dormia, se ficava acordado. Eu dormi a noite inteira, sem saber se ele ia dormir, se ele ia acordar, se ele ia se jogar a qualquer momento, e foi muito triste. No outro dia eu acordei,
né? Eu fiquei perto dele o tempo inteiro, pus ele na minha cama, quase não dormi, mas fiquei do lado. Eu tinha psicólogo na sexta, em seguida, e aqui na casa do adolescente, conversei com a Cíntia, depois, referente ao que tinha acontecido, falei para ele, você não tem nada para contar para a Cíntia? Aí foi quando ele contou, comecei a contar e ele contou. Aí ela perguntou para ele por que, que ele queria fazer aquilo. Ele falou assim, porque minha mãe falou que fica falando que ela saiu do serviço por minha causa, eu não aguento isso, eu não queria isso. E eu fico fazendo a lição de matemática, eu não consigo terminar. Eu queria ser um engenheiro, mas eu estou vendo que não dá certo. Eu tentei ser um influenciador, também não consigo dar certo. Então, eu vejo que eu não sirvo para nada. Então, o que eu estou fazendo nesse mundo se eu não sirvo para nada? Então, o jeito que ele viu foi tentar se jogar do nono andar. E graças a Deus, não deu certo. E viu aqui, começamos com a Cíntia nos encaminhou para outra idade para fazermos tratamento, fomos acompanhados, mas até hoje é uma coisa que me assusta, é uma coisa que ainda não consigo ficar bem, mas assim, em nenhum momento eu senti que ele ia fazer isso. Ele falou que já tinha tentado outras vezes, inclusive quando eu estava dormindo. E eu não sabia, porque ele falou assim, eu tentei, mesmo eu acordava no meio da madrugada, eu tentava fazer isso. Eu falei assim, mas como? Eu não vi, eu não percebi. Ele contou a história de amiga, que falou assim, tentava se... ela estava assim, me machucando toda, assim, rasgou o braço. Eu falei assim, mas como assim? Ela se rasga todo o braço, se machuca e a mãe dela não vê. Né? Ele falou assim, mas a mãe dela tem que ver, né? Mas então eu estava falando isso para ele, mas só que eu não vi. Na hora que ele estava pedindo socorro, entre aspas, eu não consegui ver. Ele falou assim, falou um monte de coisa, foi que eu fui, mas só que eu não sei as palavras que eu falei. Eu falei, eu não sabia que eu estava falando umas palavras que isso, na cabeça dele, era outra coisa. Eu não quis dizer porque eu saí do serviço por conta dele exatamente, mas eu quis dizer por conta da saúde dele, eu tinha que cuidar dele. Mas ele interpretou totalmente diferente. Falou assim, mãe, eu te interrompi toda a sua vida, você não faz nada, agora você vai ter que ficar comigo. Você vai ter que ficar comigo. E aí, eu falei assim, não, mas não é assim, primeiro a sua saúde. Não foi isso que eu quis dizer, filho, desculpa. Então, quando você for falar as palavras para o seu filho, tente medir as palavras, tente ver se realmente é isso que você quer dizer, porque são palavras não voltam. Não voltam, quando a gente volta atrás, talvez seja tarde demais. Para mim, ainda deu tempo. Ainda deu tempo. Eu vim socorrer, pedir socorro, pedir ajuda, né? Me ajuda. Até hoje que ele vem, ele gosta de passar aqui na casa do adolescente, ele gosta da roda de conversa, né? Inclusive, ele já vinha fazendo há tempo isso. Ele gosta, porque ele falou exatamente isso. Ele falou assim, mas antes eu tinha escola para ir, hoje em dia eu não tenho mais nada para fazer. Não tenho o que fazer, o que eu vou ficar fazendo? Né? E eu falava coisa por coisa, não sabia o que eu estava falando também, porque eu passava o dia inteiro, assim, eu passava das 2 às 8 trabalhando, né? Então, quando eu chegava em casa, chegava exausto, já cansado, falava, já que ele não fazia nada, eu teria que fazer, não só ficar jogando, mas assim, me ajudar. Quer dizer, eu estava jogando uma carga também que não era dele, era minha, era de ninguém, só minha. Mas eu queria que ele fizesse alguma coisa, porque ele estaria em casa. Então, é isso. Então, ouça mais seus filhos, tente trazer para vocês, acredite mais, né? Nunca duvide, e se duvidar, assim, fique para você, tente achar isso, se você sentir que tem alguma coisa faltando, tente procurar, tente descobrir, desdilhar, vá atrás, porque filho, a gente não tem uma receita, né? A gente não vem com ela pronta, a gente vai aprendendo, pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, experiência de uma, experiência de outra, né? E tem gente que não acredita, tem gente que você fala assim, mas isso pode acontecer. Imagina, assim, acontece comigo. Tem coisa na minha vida que eu sempre duvidei. Eu falei assim, imagina, comigo nunca vai acontecer isso. E aconteceu. Então, não espere. Não espere, escute mais, fale menos. Né? Quando você vê, não fale na hora da raiva, tente falar, se acalme, depois você converse. Conversar é o mais importante, tente conversar, tente trazer para você, porque a vida é só uma. E realmente, por um segundo, meu filho não pulou da janela, eu perguntei para ele como que ele tinha feito, ele falou exatamente, tinha posto o pé, e foi Deus mesmo. Porque em um segundo a vida vai embora. Ele falou assim, já que eu não me interessa, já que eu não sirvo para nada nesse mundo, o que eu estou fazendo aqui? Se eu não dou certo aqui, não dou certo para te ajudar, o que eu vou fazer da minha vida? Então, foi isso. Então, escute mais, é um conselho que eu dei, e meça sempre as palavras. Não xingue, converse na hora de você. Eu sei que quando se explode, eu sei que a gente
que é mãe, quando está nervosa, vontade de xingar, falar um monte, e tente ouvir. E adolescente realmente te tira do sério. Tira do sério, não tem como. Ele vai duvidar, ele vai dizer que não é isso, ele vai bater o pé, né? Que não quero, que eu vou fazer, mas você tem que estar balanceado, né? Você tem que ter um jeito de falar para que ele fale assim, não, se convencer de que isso não é o bom para ele. O que você está falando é o melhor. Então, se você conversa, se você tenta ser mais amigo, você vai entendendo aos poucos. É difícil, mas você consegue. Consegue como pai, como mãe, como tio, avô. Então, o importante é você ouvir e tentar descobrir, né? Descobrir o que eles estão falando, o que querem dizer. Né? Às vezes eles estão falando de uma amiga, mas às vezes não é amiga, às vezes é ele. Né? Então, isso é importante, porque quando você vai descobrir, fala assim, mas a amiga falou isso, né? Então, tem várias situações da minha vida que eu tive que adivinhar, digamos, né? Que não é caixinha de surpresa. Assim, com a ajuda de profissionais, de psicólogo, né? Ele sempre fez terapia, eu também estou indo atrás, estou fazendo, então, vá atrás, não tenha vergonha, não. Isso não é vergonhoso para você. Vá atrás, porque quando você for atrás, talvez não dê mais tempo. Né? E é isso, gente. Ótima tarde para todos. Obrigada. Boa tarde, eu sou a Cíntia, psicóloga aqui da casa. Eu queria só pontuar, né? Agradecer a Luciana pela fala dela, eu acho que ela foi bastante honesta no depoimento dela. E eu acho importante pontuar que, assim, é sempre multifatorial, tá, gente? Então, no caso específico do filho dela, não foi só pela fala dela que ele teve... que ele tomou aquela atitude, né? Ele vinha já num processo que ele não estava bem de saúde, então ele tinha sido diagnosticado com, né, uma situação que aquilo deixou ele bastante impactado, porque é adolescente, né? Então, juntou a questão do problema de saúde, né? Mais as próprias questões relacionadas à adolescência e, né, a própria fala da mãe. Então, senão a gente pontua que só foi a fala da mãe, não foi, tá? Então, foi multifatorial. Então, o pai e a mãe também compreender que naquele momento, porque o adolescente estava mais sensível, né? Aquela fala teve um impacto diferente nele, é super importante, né? E são os pais, né? Os pais são de carne e osso, então é normal os pais também falarem às vezes sem pensar, né? Porque a gente também fica bravo, porque a gente também tem os problemas, porque a gente está preocupado com as contas que tem para pagar, né? Então, senão a gente só fica se chicoteando, achando que, então, meu Deus, tudo é minha culpa, e não é. Então, achei importante pontuar isso, tá bom? Obrigada. E a gente vai chamar agora, então, a segunda mãe, tá? Para o depoimento, que é a Elza. Por favor, Elza. Boa tarde a todos. Então, eu fico assim, sem palavras, assim, sem ter o que falar, porque até hoje, para mim, tudo isso foi uma surpresa, né? Eu não sei o que dizer, né? Eu estava trabalhando, fiquei desempregada e tal, então passei a conviver nessa pandemia junto com ela, né? Mas eu não sei o que até hoje levou ela a estar fazendo isso, né? A única coisa que eu fazia com ela mesmo é só cobrança, vai fazer isso, vai fazer aquilo, sai do celular. O que eu notei é que ela ficava muito no celular, né? Muito no celular. Só que aí eu jamais imaginaria, né, fazer o que ela fez, né? Porque ela é uma menina, que ela é uma menina assim alegre, contente, tinha as amizades, nossa, com eu ali na rede, né? Assim, não que eu não proibia, deixava tudo assim. E certo dia, uma noite, né, ela acordou de madrugada, estava todo mundo dormindo, ela pegou um monte de remédio, tomou, né? Aí, para mim, tá tudo bem. Aí, no outro dia, tinha aula online, né? Aí, eu fui lá no quarto chamar ela para assistir a aula online. Quando eu cheguei lá, ela já estava de um jeito que até xixi fez na cama, né? Até xixi fez na cama.
E assim, foi um desespero total e foi um milagre de Deus, né, de ela ter sobrevivido. Aí teve que correr com ela e tal, assim, mas ela não deu nenhum vestígio de que ia acontecer, assim. Eu acho assim, eu não sei se eu posso estar errada, não sei, né, mas eu acho que ela não tinha nenhum motivo para estar fazendo isso, entendeu? Aí para mim foi uma surpresa. Eu achava que não ia acontecer isso comigo, mas acontece, sim. E o único erro meu, assim, é de eu, assim, eu tenho que passar a ouvir mais ela, assim, eu não dava muita atenção. Esse erro eu tinha muito, eu peço que dê atenção aos seus filhos, né, converse mais. Isso foi o meu erro, assim, sabe? Às vezes ela queria falar, não dava muita atenção, às vezes não tinha tempo, só que agora eu tô tendo mais tempo para isso, né? Para isso. E é difícil, até hoje eu tô assim em choque mesmo, e eu espero, né, que ela já está bem, graças a Deus, né, já passou, graças a Deus, e assim, Você conseguiu socorrer? conseguimos socorrer ela, conseguimos socorrer ela, graças a Deus, e assim, tá aqui nessa equipe maravilhosa aqui, né, nessa casa, e graças a Deus ela tá evoluindo bem. Você falou que você tinha um caso do pai, eu acho que é bom você Sim, então, pode falar um para cá. eu tenho um caso, assim, do meu pai, que em 2015 ele se suicidou. É uma outra questão que a gente não entende o porquê, né? Assim, ele era uma pessoa super alegre, ele tinha a vidinha dele normal, assim, fazia, era muito ativo, e toda vez que ele ia na minha casa, ele falava assim, minha filha, eu tô fazendo hora extra nessa terra, só que ali era sinal, e depois que eu fui perceber, né, tô fazendo hora extra. A última vez que ele foi lá, ele chegou na minha casa, a minha filha do meio estava com uma dor na perna assim tão grande, ficou registrado. Uma dor na perna assim tão grande, aí ele falou assim, ô filha, toma esse dinheiro e vai comprar um remédio. Aí assim, eu percebi que ele estava muito nervoso, agitado, né? Aí ele falou assim, eu vou embora, porque senão, porque ele morava um pouco distante, eu vou embora, senão vai ficar escuro. Ele falou assim, mas pai, ainda é 2 horas, nada vai te cair, né? Nada vai te cair. Quando deu uma semana, ele ainda ligou para o meu esposo, né, falando que era para ele pegar uma senha, ligou assim no celular, pegar uma senha do cartão dele, para ele notar. Só que ele não explicou e ninguém se tocou. Aí, quando foi à noite, no outro dia, ele se suicidou, né? Tomou vários venenos de rato, vários. Todos aqueles de rato, ele misturou tudo, tomou. Aí, quando foi descobrir, já era ele estava na sala, quando descobrir, já era meia-noite, e aí correram com ele ficou uns 20 dias internado e não conseguiu, né? Foi embora, 2015. Eu fico sem palavras, sem saber o que fazer. Hoje parece que eu estou em choque ainda. Eu não sei, assim, quando eu estou triste, eu começo a rir, eu choro e passo. Vocês estão vendo que eu não estou conseguindo nem, assim, decifrar, nem falar direito. Assim, não sei, porque é uma coisa que nunca passa na cabeça que vai acontecer, mas com a sua família. Mas acontece, gente, fica atenta. No seu filho, né, conversa, presta atenção na palavra e vê também o que você fala, que às vezes a mãe, quando ela falou, né, às vezes a mãe está nervosa, fala alguma coisa e já esquece que falou, e que nem depois de tudo isso, que agora que eu estou conversando com ela, a gente está se entendendo melhor, ela falou, mas você falou muita coisa errada assim, né? Não fala isso. Eu falei, tá bom, agora a gente está bem, graças a Deus. E desculpa, eu não poder me expressar bem agora. É nervosa, mas isso é a verdade. Assim, muito obrigada a todos. E é isso. Ouça mais os seus filhos, meça as palavras, minha colega me falou, meça as palavras,
que às vezes você, às vezes na hora do negócio, você fala alguma coisa que pensa que não magoa, que eles não estão atentos, escutando, né? Aí fala que é da boca para fora e tal, mas ali eles estão, ó, guardando, né? Mas eu acredito que eu tenho falado, eu tenho magoado dela muito, mas o meu erro mesmo é eu cobrar muito dela. Cobrança assim de não vai para a rua, não faça isso, seja assim, que não, entendeu? Ela tem que ser ela mesma, entendeu? Cobrar. Eu não quero que você usa isso porque eu gosto, não, ela tem que usar porque ela gosta. Então, eu cobrar muito isso dela, entendeu? Eu tenho que deixar ser ela mesma. Eu estou corrigindo isso e dou graças a Deus por hoje, né? Ela está comigo para estar se consertando, né? Com a ajuda dos profissionais. Agradeço muito. Boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada. Bom, então, para encerrar, né, a nossa apresentação, então, o que as mães falaram, né, é o que geralmente acontece, e tem uma fala da Esther, né, da Elza, que foi a segunda mãe que falou, ela fala de cobranças, né? Então, a gente tem que deixar bem claro assim, os pais, alguma cobrança, eles têm sobre os filhos. Por quê? Né? Porque o adolescente, por si só, ele precisa de uma certa administração no dia a dia dele. Porque o adolescente, por ser adolescente, ele vai para o instinto de prazer. Então, por exemplo, ele vai querer ficar o dia inteiro no celular? Vai. O celular é gostoso, acaba sendo o momento de lazer dele, até porque, às vezes, ele não tem lazer fora de casa, né? Não é todo mundo que consegue, fora de casa, ter algum tipo de lazer. Outra coisa, né? Com a pandemia, piorou, porque os clubes que tinham, assim, que abriam as portas para esse tipo de esporte, fecharam. Aí o adolescente, como a gente falou, né, já é próprio da adolescência, muita adrenalina, muita energia, muito desafio. Aquele adolescente, às vezes, ele se encontra dentro de uma casa até pequena, vamos dizer pequena, sem muitos atrativos, sem muito espaço para lazer, e o único espaço que ele encontra é o celular. Junta-se a isso que, com essa educação remota que a gente está tendo nesses praticamente 2 últimos anos, não foram todos que conseguiram se adaptar tanto. Aí tem uma cobrança da mãe, né, do pai ou de quem cuida desse adolescente, que é uma cobrança até saudável. Eu tenho que ajudar a orientar meu filho. Então, a cobrança, ela pode ser, sim, saudável. Então, a gente não está falando, eu tenho que deixar o filho fazer o que ele quiser, porque senão ele ameaça se matar. Não é isso. A gente está falando o seguinte, que a gente tem que estar ouvindo um pouco mais esse adolescente, porque ele pode estar querendo passar uma mensagem para a gente. E com o adolescente, a gente pode negociar. Então, assim, não é proibir o uso do celular. Hoje não existe isso. Você não pode proibir o uso do celular para um adolescente que hoje faz parte da vida dele. Ele nasceu já na era da internet. Não tem como a gente tirar o celular desse adolescente. Tem coisas que a gente tem que deixar bem claro, mas tem que administrar o uso do celular, é diferente. Eu tenho que administrar o uso do celular porque eu tenho que cuidar do desenvolvimento dessa fase do meu filho. Sozinho, ele não vai dar conta. Ele precisa de alguém que chegue e fale assim, olha, meu filho, está na hora de dormir, né? O sono é importante. Então, assim, nós temos que ter um período de descanso. O que acontece? Se eu não tenho esse período de descanso, acaba afetando a minha parte cognitiva. O meu desempenho escolar vai cair muito. Então, é importante que o pai esteja atento, sim, a tudo isso, né? Que o pai tenha uma certa cobrança, mas, assim, cobrança, tem vários tipos de cobrança. Então, cada família vai ter que encontrar qual é o melhor tipo, como que ela vai lidar com essa cobrança, né? E entender que eles precisam, sim, de um momento de lazer. E que o celular vai de encontro com o adolescente, ao que o adolescente necessita. Ele aperta um botão, ele tem um prazer. Ele tem um mundo na frente dele. Ele vai numa escola, ele vai estudar história, geografia, português, matemática. Não é uma coisa que, para ele, traz tanto prazer. Até pela forma como
essas disciplinas são dadas na escola. Então, ele acaba se desinteressando da escola. E junta-se a isso, essa escola agora remota, que não foram todos que tiveram acesso a uma boa imagem, a um bom som para poder estudar, né? E aí a mãe, o que ela faz? A mãe, preocupada que ela tem que sair para trabalhar, ela também se sente culpada por estar deixando esse adolescente o dia inteiro fora de casa. Aí ela quer fazer um papel de mãe, ela quer cobrar. Até por conta de uma culpa que ela sente, de falar, nossa, meu filho está abandonado, eu tenho que cobrar. Então ela vai e cobra, né? E junta toda uma situação aí social, familiar, de muito estresse de ambas as partes, que acaba resultando, muitas vezes, nessa trágica história que a gente está acabando de ver. Tá ok? Então, assim, olha, eu agradeço de fazer parte dessa equipe, de estar fazendo parte hoje dessa questão do mês de setembro, promoção, né, do suicídio, da gente poder estar colaborando, trazendo as nossas entrevistadas para poder falar um pouquinho da realidade, tá certo? Muitíssimo obrigada. Agradeço a toda a minha equipe, porque nós estamos aqui, mas esse trabalho foi feito em equipe, cada um fez a sua colaboração. Nós somos em 4 psicólogos, né? As outras 2 também ajudaram, e hoje era nosso dia, então só nós 2 que pudemos apresentar. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Aparecida, obrigada, Cíntia, obrigada a senhora Luciana e a senhora Elisa. Tenho certeza que até aqui no chat as pessoas comentaram, ficaram todos muito impactados com o depoimento. Nossa gratidão aí por compartilhar com a gente essa experiência tão dura e tão difícil, mas que, quando compartilhada, nos ajuda no nosso aprendizado. A gente tem uma pergunta aqui no nosso chat da Jéssica Rodrigues. Ela pergunta: como saber qual o limite que os pais devem colocar para os filhos e adolescentes, se o limite, né, que os pais estão colocando para os filhos e adolescentes está sendo demais? O que passa a ser um fator estressor? Até onde os pais podem cobrar os filhos? Eu não consegui escutar muito, assim. Como saber quando o limite que os pais devem colocar para seus filhos e adolescentes está sendo demais? Passa a ser um fator estressor, até onde podem cobrar os filhos. Bom, nos grupos que a gente trabalha com regras e limites, porque é importante a gente saber, né, que a gente vai conviver num meio social. Nesse meio social, nós vamos ter regras e vamos ter limites. Então, acho que a gente tem que ser bem claro e falar para o adolescente: filho, até aqui você pode ir. Por exemplo, a questão da cobrança, né, que aqui está perguntando assim, né? Como que passa a ser um fator estressor a cobrança? A cobrança, ele passa a ser um fator estressor à medida que você, de repente, não está entendendo, né, que tem coisas que não é do adolescente. Eu tenho casos aqui na casa do adolescente, por exemplo, que o adolescente, ele acaba fazendo o papel da dona de casa. Então, por exemplo, você sai, você quando volta, você quer tudo pronto, como se você tivesse dentro da sua casa uma dona de casa. Então, mãe já chegou a falar isso para mim: porque eu saio, ele não lava a louça, ele não pendura a roupa. Então, assim, o adolescente, ele está na idade, sim, de distribuir tarefas em casa, ele tem que entender que ele não mora no hotel, ele mora na casa dele, que é importante a participação dele na família. Ele tem que entender, mas tudo isso ele tem que entender de uma forma que os pais possam negociar com ele, né, da importância de estudar, dele ter aqueles horários para ele estudar e aqueles horários para lazer. Então, o pai, nesse sentido, ele vai tentar administrar o horário para esse adolescente. Não tem só como que você deixar por conta dele, ele não vai dar conta. Por exemplo, né, tentar fazer com que esse adolescente não durma tão tarde, para ele acordar um pouco mais cedo e dar conta do que ele precisa fazer. Agora, eles estão virando à noite, né, em celular. Isso não é saudável, virar à noite em celular. E aí vai ter que ter uma negociação, sim, olha,
até tal hora você vai poder ver o celular. Agora é importante que você durma, mas explicar para ele por quê. Não é assim, me arranca esse celular, me dá esse celular, vai dormir. Eu acho que é importante a gente falar, olha, você precisa descansar, você tem que ter um dia pela frente. O desenvolvimento do adolescente, ele implica em tudo isso. E o pai, ele tem que estar presente nisso e ele tem que colocar regra, ele tem que colocar limite, ele tem que cobrar, mas de uma forma que não seja, que ele não sinta isso como uma coisa, uma punição, por exemplo. Nós temos a nossa colega Cíntia, que também gostaria de estar falando um pouquinho, porque a gente está fazendo parte da nossa dupla hoje de apresentação. Mas eu gostaria de saber se, por exemplo, deu para você entender um pouquinho isso que eu estou falando. Como que ficou para você? Deu para entender um pouquinho? Sim. Da importância da cobrança. Por exemplo, né, o adolescente, pelas características normais da adolescência, que é o que a gente estuda sobre a adolescência, ele está naquele momento que ele está mais voltado para o princípio do prazer do que para o princípio da realidade. Então, é lógico que tudo que for prazeroso, ele aceita de bom grado. E você tem que estar, né, colocando para ele que certas coisas daqui para frente vão acontecer. Por exemplo, você está preparando esse adolescente para que no dia de amanhã ele dê conta de algumas coisas que vai ser necessário na vida dele. Então, o horário de escola precisa ser cumprido? Sim. Ah, não quero ir na escola. Não. É para ir na escola, não é não quero ir na escola. A escola faz parte da tua vida agora. Então, você precisa ir na escola. Agora, procurar saber por que não quer ir na escola. A gente já teve relato, por exemplo, de adolescente que não queria ir na escola porque ele ficava extremamente nervoso porque ele sofria bullying. E ele tinha vergonha, e ele não tinha como aparecer na escola e sofrer bullying. E aí ele chegava em casa, a mãe falava, essa besteira no meu tempo também tinha. Ou seja, ele não teve, né, um apoio dentro de casa, então ele não queria ir na escola, ele ia acabar a aula. Tá? Eu parecida, obrigada. Boa tarde, gente. Eu queria só fazer uma ressalva no que a Aparecida falou com essa questão da cobrança, né? Até nas rodas de conversa que a gente escuta muitos adolescentes falarem, né? Que é super importante isso que a Cidinha falou, a cobrança ela tem que existir, faz parte, né? Desse processo aí da educação, então, botar limites mesmo, né? Estabelecer horários e tal. Mas uma das falas dos adolescentes que eles trazem bastante é quando eles entendem que só existe cobrança. Então, não existe uma outra via de comunicação com esses pais que não a cobrança, né? Então, o que a gente pontua também para os pais é isso, assim, o cobrar é importante, botar limite é importante, mas o reconhecer também, né? O reconhecer os ganhos que o adolescente tem, né? Fazer os elogios quando são pertinentes é super importante, porque parece que elogiar não é tão importante como cobrar. E isso o adolescente sente bastante. Então, talvez essa questão da cobrança incomode mais eles por essa via, né? Então, pontuar mesmo, né? Acho que cobrar quando tem que cobrar e elogiar quando também fazem algo positivo. Então, sei lá, estabelecer lá a rotina do horário, né? Do limite do uso do celular e das tarefas de casa. E quando o adolescente cumpre a tarefa que foi estipulada pelo professor, pelo pai, né? Pela mãe, que esses pais também reconheçam. E não só o contrário, né? Então, quando não faz, toma bronca, é repreendido, mas quando faz, não é reconhecido. Eles trazem bastante isso nos grupos, assim, dessa falta desse reconhecimento, às vezes, que eu acho que é super importante. Quanto à cobrança também, né, o que eu percebo no grupo é que eles falam, é muita cobrança, muita cobrança. Eu gosto de inserir o adolescente nesse processo todo. Por exemplo, é muita cobrança, mas como que fica você nessa cobrança? Você acha que você tem a ver com a cobrança? Eles cobram porque eles gostam de cobrar, você dá motivos para que você seja cobrado, porque é importante ele perceber também que a cobrança está vindo por algum motivo, né? Para não dizer só, meu pai é chato, ele só cobra. Tá, mas você consegue fazer alguma coisa do que é cobrado? Por exemplo, você tinha que fazer a sua lição de português hoje. Você fez? Ah, não, eu não fiz. Tá, você não fez.
Então, aí, teu pai cobrou, tua mãe cobrou, você acha que eles cobraram à toa ou eles tinham motivo? Ah, eles tinham motivo. Então, é importante ele também perceber o porquê que ele está sendo cobrado. Que ele faz parte de um processo, senão ele acha que é só cobrança, 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 e ele não se envolveu no processo. Uma pessoa mandou uma pergunta, Mônica, né? Então, Isso. relatos das mães foram marcantes. Relatos das mães. Conseguimos sentir a sensação de impotência e, diante disso, percebemos que as mães também precisam de ajuda e apoio. Como vocês realizam um trabalho com essa mãe, que também ficou marcada com essa dor. Aqui na Casa do Adolescente, a gente faz esse acolhimento. Então, nós temos um acolhimento de grupo de pais também, que acontece pontualmente, né? Mas a gente sempre aconselha que os pais também faça o acompanhamento terapêutico, né? Aqui na casa, especificamente, a gente não faz esse trabalho, porque o nosso trabalho é só com crianças e adolescentes, né? Mas sim, a gente orienta que os pais também iniciem o trabalho, o processo, né? Que é super importante mesmo, porque, como o relato de uma das mães falou, às vezes o adulto também se sente muito sobrecarregado, muito angustiado com toda essa demanda, né? E é isso, não tem receita, não tem fórmula mágica, né? Não tem um livrinho como educar filhos, né? Porque é indivíduo, cada um tem uma demanda, e o que serve para um não necessariamente serve para outro, né? Então é importante que esses pais também sejam, sim, acolhidos, é super importante, inclusive. Quero complementar. Então, aqui na casa, a gente sempre partiu do princípio que o adolescente ele está inserido numa família. Ele tem uma dinâmica familiar. Então, o que a gente percebe é assim, quando a gente está sentindo que o pai está precisando de alguma coisa, ou quer conversar com a gente, ou a gente precisa de conversar com esse pai, a gente chama, porque é muito importante para nós aqui, a família do adolescente. A gente chama, pelo menos, e consegue colocar, olha, está acontecendo assim, 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 e a gente procura ver como a gente pode fazer para ajudar. Se aqui na casa a gente puder abrir algum espaço para estar ouvindo esse pai, a gente vai poder, ou então a gente vai encaminhar. Vai pelo menos procurar dar uma orientação de onde esse pai pode procurar uma ajuda. Porque assim, se você é adolescente, se você mora numa casa, a gente está dizendo que o adolescente por si não responde, que o adolescente ele tem uma família que é, né, o responsável por ele e que é essa família que vai passar os valores para ele, regras e limites, essa família ela precisa de ajuda, ela precisa de um suporte. Então, aqui na casa, a gente procura, assim, dar uma orientação para esses pais, acolher nos momentos que a gente tem algum horário disponível ou poder orientar onde procurar uma ajuda. Obrigada. Tem mais uma pergunta. Hoje em dia, temos mais dificuldade em lidar com frustrações. Como fazer os adolescentes compreenderem esse sentimento? Uma pergunta da Carolina Alonso. Tá. A frustração, ela vai fazer parte da tua vida eternamente, tá? Então, a frustração, ela vem de tudo daquilo que você quer e não tem. Então, eu quero uma coisa, eu não consigo, eu vou me frustrar. Isso nas nossas rodas de conversa, que são os nossos grupos psicoterapêuticos, a gente lida muito com a frustração nesse sentido. Por exemplo, como que é você querer uma coisa e você não ganhar aquela coisa? Ah, eu chuto a porta. Aí o outro, não, eu fico triste. Como que você faz quando você fica triste? Tá? Então, a gente vai tentando buscar até onde a gente pode mostrar para ele que frustração, né, é aquela questão de eu querer e não poder naquele momento. Mas isso não quer dizer que eu não possa num outro momento e que eu vou ter que lidar com isso, que frustração é para todos. A vida inteira a gente vai se frustrar. E é importante que eles consigam assim, se frustrar e ter esse apoio agora nesse momento de vida. Porque, assim, não dá para você ter tudo, né? Sempre. Então, principalmente agora que as famílias estão lidando mais com as necessidades básicas, né? Como que eu vou poder dar para o meu filho um iPhone? E tem outra, o adolescente, ele quer pertencer a um grupo, ao grupo do iPhone, ao grupo daquele que tem aquele celular maravilhoso. Ele quer pertencer àquele grupo que usa o tênis e o boné
de marca, né? E é muito difícil a mãe hoje chegar e falar, olha, meu filho, eu não tenho esse boneco para te dar, eu tenho esse. O que é que a gente está vendo? Que tem mães que estão se endividando em cartão de crédito, trabalham assim o mês inteiro, sabe, na casa de pessoas, para poder se endividar e comprar um boneco para aquele filho, porque às vezes ele não consegue lidar com o não. É importante lidar com o não. Hoje eu não posso, tá? Mostrar para ele, olha, eu trabalhei o dia inteiro, eu ganhei tanto, esse tanto é para pagar água, luz, comida. Não sobrou para o boné esse mês, mas nós vamos tentar ver se no mês que vem dá para comprar um boné. Porque ouvir não faz parte, é saudável ouvir não. Só complementando o que a Cidinha falou, né? Que exatamente esse movimento que às vezes a mãe faz de se endividar porque não consegue falar o não para o filho adolescente, vai transformar aquele mesmo adolescente num adulto também que não tolera a frustração. Então, tolerar a frustração é um treino de habilidade, que a gente começa desde pequenininho, né? Então, é importante para os pais, sim, ajudarem, sim, a criança lá na primeira birra, né? A entender que a frustração vai fazer parte da vida dele. Então, que ele precisa, sim, aprender a lidar com isso, né? Para que a gente tenha um adulto saudável. Até porque, né, nas rodas de conversa, a gente trata de vários assuntos. Por exemplo, hoje, né, a gente vê assim, um casal de namorado. Ele não gostou de ouvir o não, ele não gostou porque ela não quis saber dele, e ele vai e tem uma atitude violenta ou chega até a morte. Por quê? Porque ele não está acostumado a ouvir não. Ah, não estou acostumado a ouvir não. O primeiro não que ele vai ouvir lá fora, porque se ele não ouvir dentro de casa, lá fora ele vai ouvir. Ele não sabe como lidar. Então, ouvir não é saudável, né? A gente tem que saber lidar com isso, lidar com as nossas frustrações, porque elas fazem parte do dia a dia do ser humano, eternamente. É isso. Temos mais uma pergunta aqui da Solange. Gostaria de saber se é mais nos adolescentes que acontecem esses problemas ou a idade não tem nada a ver. Solange? Solange, olha, o nosso público é o público adolescente. Então, por exemplo, o nosso trabalho foi voltado para o adolescente. Esse adolescente, vamos lá, vamos se estender um pouquinho. Esse adolescente, ele vai se tornar um adulto no dia de amanhã, né? Então, todo esse preparo que acontece da infância, ele vai se desenvolver ao longo dos anos, né? Então, como você fala aqui, ó, mais nos adolescentes ou na idade, né? Eu acho que não tem idade. Então, a gente está trabalhando na questão adolescente para que eles sejam adultos mais saudáveis, né? O que está faltando muito que a gente vê, o que eu converso com as mães nos grupos é assim, a questão da saúde mental, né? A mãe vem, ela quer que passe no dentista porque tem uma cárie, ela quer que passe no médico porque apareceu uma verruguinha aqui, e ela não está preocupada com a saúde mental. Então, se você for ver bem, a gente está com uma sociedade, né, está com problema de saúde mental. Por quê? Não consegue ouvir não consegue ser frustrado. Então, respondendo à pergunta da Solange, isso se estende, né, no decorrer dos anos. Se ele não consegue lidar com isso agora, vai se estender para a idade adulta. Obrigada, Aparecida. Obrigada, Cíntia. Bom, eu acho que não temos mais perguntas no nosso chat. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês pelas contribuições. Acho que esses depoimentos que vocês trouxeram, as mães, a senhora Luciana, a senhora Elza, eles mostram por que esse tema é tão importante e precisa tanto ser discutido, né? Como que a gente ainda precisa avançar em discutir e entender melhor para poder prevenir, para poder agir antecipadamente, para poder evitar que esses suicídios, né, e que esses eventos aconteçam. Nossa gratidão aí para essas mães que vieram se apresentar para a gente, contar suas histórias, e a vocês pelo trabalho. Né? A gente queremos agradecer a oportunidade.
É um assunto que, quanto mais a gente fala, realmente a gente consegue abranger maior número de pessoas. É um assunto que precisa ser bastante discutido e falado mesmo, né? Porque existe um tabu, né, acerca desse tema. E a gente precisa quebrar esse tabu, porque aquilo que a gente não fala não quer dizer que não está acontecendo, né? Ele só está embaixo do tapete. Então, é importante essa discussão. É isso, eu acho que o Setembro Amarelo ele veio para trazer luz a esse assunto, um assunto que sempre trouxe muita vergonha, né? Sempre teve envolto de muita nebulosidade, agora precisa ser discutido, está sendo. E por isso a gente segue o calendário do Setembro Amarelo, a gente planejou aí um grupo grande com representantes de todas as unidades do SECOM de São Paulo, das unidades estaduais, planejou uma série de ações para os próximos dias. A gente tem uma dinâmica que vai ser feita nas unidades, nas áreas, sobre mitos em torno do tema. Afinal, como profissionais de saúde, a gente precisa estar além do senso comum em relação a esse tema, não é mesmo? A gente vai ter discussões muito interessantes sobre sentimentos, emoções, sobre essa questão de lidar com frustrações, sobre como o outro é tão diferente, né? Às vezes aquilo que para a gente parece tão pequeno para o outro é imenso e ele não dá conta, e a gente precisa estar sensível para perceber isso, para notar isso, perceber os sinais de alerta que estão aí do nosso lado o tempo todo. No próximo dia 8, próxima quarta-feira, nós vamos ter um outro encontro online, onde a equipe do Conjunto Hospitalar de Sorocaba vai falar sobre o tema Quando o Sentimento Transborda. Eu espero todos vocês nesse próximo encontro e ao longo do mês aí participando de todas as atividades que a gente preparou com muito carinho para que a gente possa discutir, compartilhar experiências e aprender sobre o tema e se sentir mais à vontade para atuar e para agir. Ok? Continuem acompanhando a nossa programação nos murais, na intranet, no e-mail. Tem muita coisa programada ao longo do mês. Meu muito obrigada a todos vocês. Mais uma vez, obrigada à equipe da Casa do Adolescente, que fez uma palestra de abertura sensacional. Estamos todos, com certeza, muito impactados por tudo que foi dito e que foi apresentado hoje aqui. E nos vemos na próxima quarta-feira, às 10h30 da manhã. Eu espero vocês. Um grande abraço, pessoal.